Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar a nossa aula sobre Kotlin, certo? E nessa aula eu vou falar sobre alguns fundamentos básicos de Kotlin. Ninguém vai sair da aula um especialista, um craque em Kotlin, mas o objetivo aqui é fornecer o conhecimento suficiente para que você entenda códigos gerados pelo Android Studio e entenda os exemplos que vocês possam ver espalhados pela internet. Então, a gente vai cobrir o fundamental do Kotlin ao longo da aula de hoje. Então, inicialmente, eu vou fazer uma pequena introdução sobre linguagem de programação em geral. Depois, eu vou falar um pouco da história do Kotlin, falar das suas características também, como é que ele está relacionado com o desenvolvimento de aplicações para Android. E ao final disso eu vou fazer um hands-on, a gente vai fazer uma abordagem mais prática sobre Kotlin, mostrando as principais instruções, como você constrói classes, etc. E por fim eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem em casa, para que no nosso próximo encontro síncrono a gente possa discutir e tirar dúvidas. Vamos lá. Para começar, eis a questão: quantas linguagens de programação existem? E a gente pode ver que algumas, né? Algumas várias. E que tal programar em white space? Que é baseados apenas em espaço em branco, como tab, espaço e etc. Um pouco complicado, né, de entender isso daí. Enfim, dentre essa enormidade de linguagens de programação existentes, segundo o Stack Overflow de 2020, nós podemos destacar aqui Python entre as mais populares e o Java, que também é utilizado no contexto de desenvolvimento de aplicações para Android, né? Infelizmente o Kotlin não está por aqui. Porém, olhando entre as linguagens mais amadas, nós vemos o Python novamente aqui e o Kotlin aparecendo ali logo embaixo, em quarto lugar, que já é um indício interessante, né? Veja que o Java, nesse caso, já não consta entre as mais amadas. E ainda na mesma pesquisa, nós vemos de novo o Kotlin entre as linguagens mais desejadas e o Python lá em primeiro. Pensando em paradigmas de programação, nós temos o paradigma imperativo, e aí onde está as linguagens que provavelmente vocês estão mais acostumados a trabalhar e ver por aí. Temos dentro do paradigma da programação imperativa, nós temos o paradigma da programação estrutural, que provavelmente vocês aprenderam, utilizaram a linguagem desse paradigma na primeira disciplina de programação de vocês, fundamento de programação, como C, principalmente. Python é orientado a objetos também, né? Então, mas dá para usar estruturada. Para a galera mais antiga, Pascal, enfim. E no paradigma orientado a objetos, a gente tem mais linguagens comumente faladas hoje em dia, como Java, C Sharp, o próprio Python, Ruby, PHP, enfim, várias outras. Do outro lado, a gente tem o paradigma de programação declarativo, e aqui a gente vê o paradigma de programação funcional, que também vem ganhando bastante força nos últimos anos. E o paradigma de programação lógica, a gente pode pensar numa linguagem como Prolog, e no caso de funcional, talvez a mais famosa é o Haskell. E Kotlin une esses dois paradigmas. Kotlin é uma linguagem orientada a objeto e funcional. E a gente vai ver como é que isso funciona mais à frente no hands-on, na prática. Sobre a história do Kotlin,
Bom, foi desenvolvida pela JetBrains, que é uma empresa tcheca de desenvolvimento de ferramentas para desenvolvimento. Então a gente tem aqui como destaque 2001 o IntelliJ, que é a ideia para desenvolvimento usando Java e Kotlin atualmente. E de lá para cá a empresa cresceu bastante com várias ferramentas. Boa parte delas são IDEs também, para outras linguagens. Tem o PyCharm, que é uma ideia para Python, o WebStorm para desenvolvimento web e assim por diante. Mas também tem ferramentas que ajudam no gerenciamento de projetos, como o UTrack e outros. Apenas para dar um background da empresa por trás do desenvolvimento do Kotlin, e dá para ver que a empresa vem ganhando mais e mais mercado. Então, o projeto Kotlin começou em 2010, mas de fato em 2011 ele apareceu a primeira vez. E aí o líder do projeto Kotlin na época já deixou claro que o Kotlin foi pensado para ser uma linguagem de programação orientada a objeto, de força industrial, melhor que o Java, mas que fosse totalmente interoperável com o Java e assim permitir que as empresas pudessem migrar de Java para Kotlin. Vale lembrar que, como mostrei a pesquisa do ano anterior, do 2020, Java ainda é uma das linguagens mais populares. Então, focar nesse objetivo de facilitar a migração de Java para Kotlin parece algo bem interessante do ponto de vista de negócio. Você vai focar naquele grupo de usuários enorme para migrar para a sua linguagem. E um detalhe, por que esse nome Kotlin? Kotlin é o nome de uma ilha, perto de São Petersburgo. E é por conta dessa ilha que eles deram o nome de Kotlin. Não somente por conta disso. Isso tem a ver também com Java, porque Java também é o nome de uma ilha. Então eles usaram esse trocadilho aí, escolheram uma outra ilha e nomearam a linguagem deles como Kotlin. E esse gráfico mostra o crescimento das linhas de código escrito em Kotlin no GitHub até 2016. Infelizmente eu não consegui encontrar mais números ou de uma maneira tão bonitinha para os anos atuais. Mas sigamos em frente. Em relação às linguagens, as versões do Kotlin, a primeira versão, apesar do projeto ter começado em 2011, a versão 1.0 foi oficialmente lançada em 2016. E aí em destaque algumas funcionalidades como a Sealed and Data Class. Em 2017, eles lançaram uma nova versão, a Kotlin 1.1, onde eles lançaram coroutines como uma feature experimental. Ainda em 2017 foi lançado o Kotlin 1.2, focando no desenvolvimento multiplataforma, que a gente vai ver mais à frente com detalhes. E aí, em 2018, foi lançado o Kotlin 1.3, onde coroutines deixou de ser uma feature experimental e virou uma feature estável. E aí eles adicionaram inline classes como experimental e contract. Em 2019 nós não tivemos nenhum lançamento da versão de Kotlin. E em 2020 foi lançado o Kotlin 1.4, onde um novo compilador foi criado para melhorar a performance de compilação e etc. Em 2021 nós já tivemos o lançamento do Kotlin 1.5, onde inline classes passaram a ser um feature estável e eles lançaram Sealed Interface. E esse ano teremos ainda o Kotlin 1.6. Por que teremos? Porque houve uma mudança no planejamento de releases do Kotlin. Antes os releases eram baseados em features, então você pode ver que não tem um intervalo regular entre as versões anteriores, variava o tempo, mas agora vai ser baseado em datas. Então, a cada 6 meses, eles vão lançar uma versão nova do Kotlin. Então, é por isso que aqui, em 2021, a gente teve o lançamento do Kotlin 1.5 e provavelmente em novembro, 6 meses depois,
vamos ter uma versão do Kotlin 1.6. Não dá para ter certeza quais são as features, mas eles têm um roadmap disponível lá e vocês podem ver o que está acontecendo no desenvolvimento da linguagem. Sobre as características do Kotlin. Uma das principais características é que ele é multiplataforma. Então, ele é uma linguagem que roda em cima da máquina virtual Java. Então, quando eu estou desenvolvendo para Kotlin na máquina virtual, você vai programar em Kotlin e o compilador vai gerar o bytecode que roda na JVM, na máquina virtual Java, que é o mesmo bytecode gerado quando você compila um código Java para executar, e é por isso não, uma das principais razões de Kotlin ser interoperável com Java, porque eles compartilham a mesma máquina virtual, o mesmo bytecode. Mas nós também temos a opção do Kotlin Native. Nesse caso, você vai programar em Kotlin, ele vai gerar o código nativo da máquina, seja Windows, seja Linux ou qualquer que seja. E a ideia aqui é de você usar o Kotlin nativo quando o uso de uma máquina virtual não for algo que você deseja. Você não quer que naquele ambiente onde vai ser executado tenha uma máquina virtual. Então tem uma opção de você programar Kotlin nativo, como, vamos dizer assim, como o C é nativo. Você não tem uma máquina virtual. E ainda pensando na web, nós temos o Kotlin JS, onde você programa em Kotlin e o código é compilado para JavaScript. Na verdade, a gente usa outro termo quando usa um procedimento como esse, é transpilar. Então, ele transforma o código, traduz o código Kotlin para código JavaScript. E vocês podem trabalhar, usar isso para fazer desenvolvimento web, seja back-end ou front-end. E no meio disso tudo, nós temos a biblioteca Common Kotlin. Essa biblioteca ela funciona em todas essas plataformas. Então, você pode usar uma biblioteca, por exemplo, de datas da Common Kotlin para desenvolver para Android, para desenvolver para Native, para desenvolver JavaScript. Outras bibliotecas que não são do Common Kotlin, por exemplo, é uma biblioteca Java que você usa no seu dispositivo Android, por exemplo. Como ela não é baseada no Common Kotlin, ela não pode ser utilizada para desenvolver Kotlin nativo, apesar da interoperabilidade entre Java e Kotlin. Então, a JetBrains está atacando todas essas áreas, focando no multiplataforma. É um multiplataforma que é mais amplo do que o multiplataforma do Java, que depende de onde a máquina virtual Java roda. Aqui não, você tem a opção de nativo, tem a opção de focar no JavaScript e focar na máquina virtual Java. Ainda pensando nessa parte de multiplataforma, recentemente a JetBrains liberou a versão mais recente do Kotlin Multiplatform Mobile. E aqui a ideia é usar Kotlin, justamente aquele core do Common Kotlin, na parte compartilhada do código. Então você vai escrever a parte que você quer compartilhar entre as duas plataformas, e aqui eu estou falando de Android e iOS, em Kotlin. E no caso do Android, para quem desenvolve em Kotlin, é ótimo, ele vai continuar trabalhando na mesma linguagem na parte Android e você vai escrever pedaços específicos em iOS. Mas a ideia é que você use bibliotecas do Common Kotlin para escrever o máximo de código possível. Dessa forma, esse código vai ser compartilhado na aplicação iOS e na aplicação Android. Então, a ideia é que pedaços pequenos sejam plataformas específicas. Mas aí é mais uma área em que o Kotlin está atacando multiplataforma. Continuando sobre as características do Kotlin, ela é uma linguagem, como eu falei antes, funcional e orientada a objetos. E aí, o que é que ela traz aqui? Ela traz funções como funções de primeira classe ou first class functions, uma terminologia comum de linguagem de programação. Mas o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que eu posso, funções eles podem ser armazenadas numa variável, posso passar com um parâmetro, posso retornar uma função como resultado de uma outra função. Então, é algo bem interessante, a gente vai ver. Não vou entrar em detalhes, mas
É algo comum entre linguagens funcionais. Em C a gente consegue fazer mais ou menos isso com ponteiro, mas não é a mesma coisa. Mas você pode simular, vamos dizer isso, em C. Ela facilita o trabalha com imutabilidade. Então, com isso você garante que os objetos não vão mudar após sua criação. É particularmente interessante quando você está trabalhando com programação, computação em paralelo. Pode ser uma propriedade muito interessante. A gente vai ver no Android, a gente também tende a usar essa imutabilidade a nosso favor também. Então, é um incentivo interessante da linguagem por meio dessas funcionalidades. E ainda você consegue ter facilidade para escrever funções sem efeitos colaterais ou no side effects. Então, funções que a gente chama pura, esse é o termo em linguagem de programação. Então, basicamente, são funções em que, dado uma mesma entrada, o resultado vai ser sempre o mesmo e você nunca altera os parâmetros da função. É por isso que ela é pura e é por isso que ela não causa side effects. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o foco é a gente falar de Kotlin, e isso é uma teoria mais própria de linguagem de programação de forma geral. E para finalizar sobre as características do Kotlin, ele é uma linguagem taticamente tipada, como o Java. O que isso quer dizer é que todos os tipos, todos os objetos e variáveis, eles são conhecidos em tempo de compilação. É diferente de uma linguagem como o Python, por exemplo, que um objeto pode mudar de tipo ao longo da execução. No Kotlin, não. Assim como no Java, toda a tipagem é conhecida no momento da compilação. Fornece uma checagem de tipos e o compilador pode lhe avisar quando tem erros ou não de tipagem. É uma linguagem moderna, várias funcionalidades que o Kotlin oferece, várias features você vê nas linguagens mais novas, então assim, era até uma crítica que existia ao Java, enquanto a linguagem já tinha o Lambda e outras coisas mais, o Java ainda estava atrás, tanto que o Java mudou as releases e hoje em dia estão lançando versões muito mais rápidas para poder acompanhar, mas Kotlin tem diversas funcionalidades novas, algumas únicas, e que está na vanguarda das linguagens de programação. É uma linguagem concisa, isso é uma reclamação recorrente sobre o Java. Então, em Kotlin você escreve bem menos, você não, por exemplo, não tem ponto e vírgula. Devido à inferência de tipo, você não precisa estar declarando o tipo das variáveis toda hora. Então vocês vão ver à medida que a gente for trabalhando com o código Kotlin, e realmente você escreve menos e ainda assim consegue ter uma boa expressividade. É uma linguagem segura, e aqui eu estou falando de segurança do ponto de vista de null point exception, principalmente devido ao tipo de o seu sistema de tipos prevê tipos non-null labels, então você consegue evitar bastante problemas de null point exception aqui. E outra grande característica que ao meu ver, uma das grandes responsáveis pelo sucesso do Kotlin, principalmente no contexto de desenvolvimento Android, é a interoperabilidade com Java. Então pensa que faz muito tempo que a gente tem um Android rodando aí, quase tudo é escrito em Java, então não seria interessante ter que migrar totalmente para o Kotlin de uma vez. E com essa interoperabilidade você consegue fazer isso passo a passo. Além disso, é uma linguagem free and open source. Você pode colaborar, você consegue ver o repositório, consegue ver o que está acontecendo, e a comunidade da JetBrains e do Kotlin é super aberta. Sobre Kotlin Android, o Android teve a primeira versão lançada em 2018. De lá para cá foram diversas versões lançadas. Hoje a gente está chegando no Android S, que ainda não tem o nome, certo? Desde sempre, o Java esteve lado a lado com o Android desde sua primeira versão. Mas em 2017, o Google anunciou o Kotlin como uma linguagem oficialmente suportada para o desenvolvimento
de Android. Antes disso, nós tínhamos somente o Java, oficialmente suportado, e em caso específico, quando você queria trabalhar mais próximo ao sistema operacional, você poderia escrever código em C++. Mas de forma geral, o Java era a linguagem oficialmente suportada. Em 2007 ganhou a companhia do Kotlin. E aí nessa época vários desenvolvedores ficavam, poxa, eu vou desenvolver em Kotlin, vou desenvolver em Java, o que eu faço? O que aconteceu foi que agora, mais recentemente em 2019, o Google novamente anunciou, fez um novo anúncio, e dessa vez eles passaram a anunciar que Kotlin deve ser a linguagem preferida pelos desenvolvedores para escrever aplicações Android. E mais do que isso, eles falaram que o sistema operacional, a plataforma Android, na verdade, passa a ser Kotlin First. O que quer dizer que novas features, novas APIs, novas bibliotecas vão focar primeiro em Kotlin e eventualmente vão chegar ao Java. Então, é esperado que as novos releases sejam cada vez mais focados no Kotlin, o que impulsiona ainda mais desenvolvedores a migrarem do Java para o Kotlin ou pelo menos adotarem o Kotlin nas suas aplicações, nem que seja mantendo o código antigo em Java e apenas adicionando novas funcionalidades em Kotlin. Então, um grande caso de sucesso que está lá no site do Google é o caso do Duolingo, que migrou a aplicação dele, tinha 5 anos de existência, totalmente para Kotlin. Em 2 anos, eles saíram 100% Java para 100% Kotlin e eles falaram que foi um sucesso, que os desenvolvedores ficaram mais felizes e que foi um sucesso de todo ponto de vista. E é isso, a história está só começando, né, para o Kotlin e para o Android. Vamos continuar a ver mais números aqui. De acordo com o Google, o uso de Kotlin aumenta a produtividade, evitando repetição de código boilerplate. Código boilerplate são aqueles códigos que sempre que você vai escrever determinada funcionalidade ou usar determinada funcionalidade da linguagem, você tem que escrever aquele código. E aqui, se você usar 10 vezes no programa, ele vai aparecer 10 vezes. Então, Kotlin reduz esse tipo de código e aumenta a produtividade. Gera aplicações de qualidade superior. Então, o Google viu que entre as aplicações de top 1000 do Google Play, as que possuem Kotlin quebram 20% menos, principalmente as quebras são relacionadas a null point exception. E ainda, de acordo com o Google, os desenvolvedores reportaram estarem mais felizes por utilizarem Kotlin. Vou deixar claro que isso não é um estudo científico, eu já procurei, são apenas dados do Google. Eles têm acesso a Google Play, tem dados que alguns cientistas não têm, mas não é cientificamente comprovado isso daí. Mas enfim, continua sendo importante para nós desenvolvedores. Ainda de acordo com o Google, já são mais de 5,8 milhões de programadores Kotlin, onde o Kotlin é usado por mais de 60% dos desenvolvedores profissionais de Android. E ainda, segundo o Google, 80% das top 1000 aplicações do Google Play utilizam Kotlin. E aqui é o exemplo de algumas dessas aplicações, né? Temos alguns bem famosos aí, como Netflix, Pinterest, Google Drive, dentre outras mais, Trello, Slack, enfim. Ainda, de acordo com o Google, mais de 70 aplicativos do Google também usam Kotlin. Então, vocês veem que o Google está investindo e bastante vem utilizando Kotlin no dia a dia também da empresa. Sobre a interoperabilidade, um destaque importante no contexto do Android. Imaginemos que nós temos um projeto com código Kotlin, código Java, que podem trabalhar junto e essa integração é bem transparente, bem suave. O que acontece? Eu tenho um código Kotlin, código Java, uma vez que eles são compilados, eles vão gerar um .class que contém o bytecode equivalente a esses códigos, o Java bytecode, ou melhor, o bytecode do formato da máquina virtual Java,
equivalente a esses códigos. E é por isso que eu consigo conversar. Por exemplo, é comum no aplicativo Android você estar escrevendo em Kotlin, por exemplo, e precisar de uma biblioteca em Java, um ponto .jar da vida. Então, isso funciona normalmente porque uma vez que esse código vai ser compilado, eu vou gerar um bytecode que é compatível com a máquina virtual Java. No ambiente Android, uma vez que eu pego esse bytecode, ele vai ser transformado em .dex, que é outro formato, que eu não vou entrar em detalhes, e depois disso eu vou ter um APK, que é o Android Package. Eu vou ter um APK, que é o binário de execução do Android. E esse binário vai executar na ART, que é, entre aspas, a máquina virtual do Android. Eu vou falar entre aspas porque, ao pé da letra, hoje em dia não é exatamente uma máquina virtual. Antes era a Dalvik e eles evoluíram para o ART. Lembrando que isso é um processo bem simplificado. É algo bem mais complexo, como a gente vai ver a seguir. Então, na verdade, esse é o processo todo. E o que eu estava falando naquele slide é basicamente onde tem esses três pontinhos. Uma vez que eu tenho o ponto class, ainda vou gerar um dex file. E aí você vê aqui a art lá no final. Para quem tem mais interesse em entender melhor, sugiro alguns links que falam da história da arte, como é a compara a arte com a Dalvik, com o JVM, enfim, é bem interessante, eu recomendo todos eles.